Irmãos e irmãs, esse primeiro dia do nosso ano, celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Essa festa, essa solenidade, ela está fundamentada com o dogma da Theotokos, que é um nome grego para designar justamente aquilo que nós celebramos, a Mãe de Deus. Essa festa surge num contexto histórico da nossa igreja, quando no século IV a igreja realiza o seu primeiro concílio de Nicéia, depois o concílio de Constantinopla, para tratar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Havia dúvidas se Jesus, ele também era Deus, se ele carregava a condição divina dentro dele, ou se ele era somente um homem abençoado por Deus, um profeta. Isso no contexto em que a igreja ela vai crescendo, ela vai encontrando diversas culturas, então as dúvidas começam a surgir, começam a alargar muitas reflexões. Então a igreja se reúne para estudar, aprofundar sobre a essência, a natureza de Jesus Cristo. E a conclusão é de que o Senhor é homem, nascido de Maria, mas também é Deus. E a partir daí nós desenvolvemos a doutrina da Trindade e chegamos também ao dogma da Santa Mãe de Deus, o dogma mais antigo da igreja. E aí muitas vezes a gente ainda escuta entre os irmãos e irmãs, no dia a dia da nossa igreja, pessoas que perguntam, né? Ela é a mãe de Jesus, como que ela é a mãe de Deus? É porque talvez nós esquecemos da essência e da pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus, faz parte da Santíssima Trindade. Então, ela é a mãe de Deus. E a partir da proclamação desse dogma e da nossa manifestação de fé enquanto filhos e filhas também da Mãe Santíssima, nós acabamos, talvez até inconscientemente, trabalhar a nossa luta contra a condição do pecado. O pecado original que se fundamenta na autossuficiência do homem, quando o ser humano rompe com Deus, se coloca de um modo individual, autossuficiente na sua existência. E de que forma a nossa devoção a Maria nos faz lutar contra essa condição natural da nossa vida humana, que é a nossa condição de pecadores? O que nos faz lutar contra essa condição é o simples ato de vivermos como filhos de Nossa Senhora. Todos os filhos, em algum momento, sejam eles pequenos ou grandes, eles correm para os braços da mãe quando as tem perto, diante de alguma aflição, de alguma dificuldade, seja para socorrer, né? Seja para escutar uma palavra de sabedoria, um conselho. Aí é o gesto de humildade que todos os filhos e filhas praticam até sem perceber. Se abandonam, se entregam, se rebaixam. Sabem que existe alguém que está acima, que nos conduz, que nos protege, que nos sustenta, que nos orienta. E assim é a pessoa de Maria. Maria que assume a missão de cooperar com o plano divino da salvação. O sim de Maria não é um simples ato ali de dizer uma resposta para o anjo e seguir e surgir grávida e dar à luz ao Filho de Deus e seguir a sua vida. O sim de Maria implica muitas consequências na sua vida. Primeiro, dá à luz num lugar que não é a sua casa, precisa se refugiar num lugar que não é a sua terra, vive de uma forma pobre, humilde, e no fim, ainda, apresenta a imagem da mulher que está aos pés da cruz, a dor que tantas mulheres nesse mundo passa de perder um filho, de ter que restituir a vida do seu filho a Deus. Sim, uma nobre missão, também uma espiritualidade, uma fé muito forte que faz permitir com que ela suporte e siga o seu caminho. Algo que nós devemos aprender dessa escola mariana. À medida que nós temos a nossa devoção à Santa Mãe de Deus, nós precisamos identificar o que devemos aprender dela. A obediência, a fidelidade, a entrega, o silêncio.
Algumas vezes no Evangelho de São Lucas, nós escutamos, não somente no Evangelho de hoje, mas em outras passagens também, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Um silêncio que produzia uma reflexão, que refletia numa ação que gerava consequências benéficas para as pessoas. Gerava muitas coisas boas, e aqui estamos nós, professando a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pelo sim de uma mulher, Deus tem a oportunidade de cumprir a sua promessa, cumprir com que a redenção chegasse até nós e pudéssemos também lutar contra a condição do pecado e superar a morte. Nesse sentido, irmãos e irmãs, nós temos muito ainda a aprender de Maria, nessa escola. Maria tem poucas passagens no Evangelho, passagens curtas, discretas, muito pontuais, objetivas, algumas pequenas intervenções na vida de Jesus, e nós precisamos aprender isso. Objetividade na fé cristã, fidelidade ao seguimento com Jesus Cristo, buscar viver de acordo com aquilo que nós professamos na fé. Maria vivia integralmente a sua fé, cumpria os preceitos da sua fé. Precisamos ser fiéis a isso, porque nós escolhemos esse caminho. Um dia na nossa vida nós fomos assinalados com a marca do Salvador, com a cruz do Senhor, fomos ungidos no dia do nosso batismo. É um caminho que nós estamos percorrendo. É um peregrinar nesta terra, aonde Maria se fez companheira, aonde Jesus se fez presente, e a partir disso nós também reconhecemos o rebaixamento de Deus, a humilhação de Deus. Sendo Deus, se torna um rebaixamento, uma humilhação, assumir a nossa condição humana, frágil, limitada, ter que passar pela experiência da morte, a experiência de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, o Verbo que é Deus. No princípio era o Verbo. Se nós buscarmos lá no livro dos Gênesis, no relato da criação, nós vamos escutar o relato da criação sempre no plural. E nós vimos que era bom. Deus viu que era bom, e assim foi feito, e assim nós fizemos. É a palavra de Deus que se faz presente no nosso meio, já revelando a Trindade Santa. E nessa Trindade, Maria existe como a mãe de Jesus, como a mãe de Deus. E à medida que nós fomos marcados com o sinal do Salvador, como nos ensinou São Paulo na carta aos Gálatas, da segunda leitura de hoje, se recebemos a filiação adotiva, somos filhos, somos herdeiros. E se somos filhos e herdeiros, também somos filhos e filhas desta mãe tão amada de todos nós, mas que ainda precisa ser muito honrada. Também em Maria nós precisamos cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Na nossa vivência cristã, sendo filhos e filhas de Maria, nós precisamos cumprir aquilo que Deus apresenta a cada um de nós como um caminho de salvação, aquilo que Jesus apresenta como um projeto não somente de vida, de um bem viver aqui nesta terra, mas como um projeto que nos restitui o paraíso. Nós, dentro da teologia mariana, aprendemos: se por Eva nós perdemos o paraíso, por Maria nós reconquistamos. Se por um homem nós perdemos a nossa condição divina, também por um homem ela é restituída a nós. Então, por meio de Maria, de Jesus, nós alcançamos aquilo que sempre foi nosso da origem da nossa existência. E não podemos deixar de lutar para garantir esse direito, garantir essa natureza da nossa vida, que muitas vezes está em conflito com a condição humana, com os nossos pecados. O que está abundando na nossa vida? A graça ou o pecado? É esse discernimento que nós precisamos fazer para que a nossa vida possa ser um caminhar constante e consciente no seguimento a Jesus Cristo. Porque senão nós perdemos tempo. Iniciamos agora mais um ano da nossa vida. Desejamos tantas coisas boas uns para os outros: saúde, alegria, prosperidade, felicidade, muitas realizações.
E de que forma isso acontece? Na sua forma plena, na vivência da palavra de Deus. Só que a vivência da palavra de Deus também não faz deixar de existir na nossa vida as tribulações, as dificuldades, as perseguições e tantas outras provações que o ser humano passa na vida. Mas também da escola de Maria e Jesus, nós aprendemos a ser fiéis também na tribulação. Nós escutamos do evangelho de ontem de manhã, que era o evangelho da Sagrada Família, quando Maria leva Jesus junto de José para ser apresentado ao templo, o que o velho Simeão diz para Maria? Quanto a ti, uma espada de dor te transpassará o coração, a alma. Ali já é um prelúdio de tudo que Maria há de passar por cooperar com o plano divino da salvação. E quem somos nós para fazermos um caminho diferente? Se Deus vem, assume a nossa condição humana, vive na nossa carne, conhece o sofrimento, conhece a perseguição, conhece a morte, por que nós vamos evitar isso na vida? Não precisamos procurar, mas também devemos saber que são coisas naturais da nossa vida. E que é ali que nós também provamos a nossa fé. É ali que nós também lutamos contra essa condição de pecado, quando nos abandonamos nas mãos dessa mãe que nos ama, que nos protege, quando nós nos confiamos na intercessão de Jesus Cristo, junto de Deus. Então, que ao celebrarmos esta festa da Santa Mãe de Deus, nós possamos viver como filhos, como filhas de Deus, como filhos e filhas de Maria, aquela que permitiu, pela ação do Espírito Santo, que Deus viesse ao mundo. Então vamos permitir que por meio de nós, Deus também haja no mundo. Esse dia também nós rezamos pela paz universal. Quantos lugares de guerra, de conflitos, não só as guerras bélicas, mas as guerras de língua, as guerras de sentimentos, de pensamentos. Quantas vezes nós destruímos alguém pelo pensamento, pelas palavras, por palavras mal colocadas, por maus conceitos, preconceitos, juízos, julgamentos, sentenças. Nós até sentenciamos as pessoas. Isso não é promover a paz de Jesus Cristo. Um dos títulos que nós escutamos nesse tempo do Natal a respeito do Senhor é o Príncipe da Paz. Então que nós nos associemos a esse Príncipe da Paz e possamos trabalhar mais intensamente para a edificação do reino de Deus. E assim, nós vamos cada um, de acordo com a sua missão, a sua vocação, cooperar com o Senhor para que o seu plano de salvação também aconteça. Somos responsáveis por nós mesmos, mas precisamos também ser responsáveis, corresponsáveis pelo nosso próximo, pelo bem do lugar onde nós vivemos, dessa casa comum, como diz o Papa Francisco. Precisamos nos responsabilizar numa caminhada de fraternidade. Estamos todos na mesma direção. Maria caminha conosco, Jesus caminha conosco. Então, não vamos olhar para trás, não vamos desistir do caminho, vamos pegar na mão do Senhor, vamos pegar nas mãos da Mãe Aparecida e vamos seguir a nossa caminhada como filhos que confiam na intercessão e na proteção de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.